Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Um dia muito abençoado, que o Senhor nos dá a oportunidade de nos debruçar diante da palavra, mais uma vez poder contemplar as maravilhas do Senhor. É muito bom, né? Sempre termos esse tempo de estarmos juntos e que Deus possa contemplar o teu coração, que Deus possa contemplar a tua alma nesse dia. Sei que todos nós temos aí orado, né, pelos nossos irmãos que tem passado um momento difícil através dessa pandemia, principalmente agora né, a gente tem tido aí bastante pessoas próximas a nós, né, contaminadas. Louva a Deus pela oração dos irmãos. Nós estamos bem, o Estevam está muito bem, né, assintomático a todo período. Então que Deus possa. Só descobrimos mesmo porque nós tínhamos, como os irmãos ficaram sabendo, tínhamos um exame dele para fazer. Mas Deus continua cuidando de nós e somos muito gratos a Deus por isso. Somos gratos a Deus pela vida dos irmãos, pelas orações, pelas mensagens de carinho a cada instante. Isso é muito, muito importante. Vivemos esse tempo, então, e precisamos buscar a cada dia mais direção da parte do Senhor. Não é verdade? Hoje nós estamos em Levítico capítulo 12. Os irmãos que leram Levítico capítulo 12, comenta aí pra gente o que você achou desse capítulo 12, como fazer um devocional neste capítulo, né? Que ele é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, pensando assim, que palavra Deus trouxe ao teu coração? Qual reflexão você tirou no capítulo 12 de Levítico? Então pode até comentar aqui no YouTube ou também no grupo aqui, né? Também no grupo do Viver e Reviver. O que foi? O que foi esse texto para você? O que Deus ministrou ao teu coração através desse texto? Nós vamos ver que é diferente porque está falando da purificação após o parto, da purificação pós-natal, pós-nascimento de um filho. E parece que algumas coisas se contradizem nesse capítulo 12, mas já digo para os irmãos que não há nenhum tipo de contradição. Como eu falo, por que parece que pode haver? Porque a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são bênção, né, que Deus sempre tem, né, um cuidado a mais, mas aqui vai falar de purificação, vai falar de realmente a mulher ficar reclusa, está impura, né, depois que nasce o filho, ela está impura por 7 dias, ou por 14 dias, ou por 33 dias, ou por 66 dias. Então, são os números que vão aparecer aqui. Só que se nós observarmos um pouquinho nos demais textos que nós estamos lendo, fala até mesmo da apresentação do pecado, mas não diz de confissão, precisa confessar o seu pecado. Diz que precisa apresentar, né, o holocausto, mas não diz que precisa colocar a mão, aquela ideia do reconhecimento, né, de transferência. Então, o que o texto quer dizer com isso? O texto, irmãos, capítulo 12, quer dizer nada mais, nada menos do cuidado de Deus com a mulher no seu momento de parto. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar e até algumas histórias, as mulheres, por mais que poderia naquele princípio, naquele momento, né, nesse período que está vivendo a Bíblia, ter uma certa discriminação, né, de algumas situações, relegada a um nível mais baixo, mas ela não tinha muita, como que a gente pode pensar assim, muita colher de chá, não. Elas tinham que fazer o trabalho pesado. E na maioria das vezes eram as mulheres que faziam mais os trabalhos pesados. Então ela tinha que trabalhar, ela tinha que fazer, ela tinha. Então, como nós estamos vendo nos outros textos, Deus falando da questão, como nós vimos ontem, né? Com o pastor Helder, falando sobre a questão dos alimentos, o que podia comer, o que não podia. Deus vai dando instruções daquilo. Tanto que em Levítico, um dos temas que Levítico, que alguns autores dão para Levítico, é que Deus dá atenção aos detalhes. Deus está preocupado com os detalhes. Então aqui nós temos muito mais um cuidado. Assim como Deus cuidou da alimentação, daquilo que poderia e não poderia comer, levando o povo a realmente uma obediência, aqui no versículo 12, não, Deus está tratando de um cuidado com a mulher, dizendo a toda a comunidade, olha, nesse período a mulher tem que ficar inclusa, porque para nós, quando se trata da questão de impureza, de impuro, parece que é algo ruim, parece que é algo nojento, algo que não, e na realidade não é isso. Impuro, Deus usa esse termo simplesmente para que a mulher pudesse ter um período de resguardo, porque senão sabemos que após parto, ali os primeiros dias, né, o cuidado que precisa ser feito, como é muito maior a questão de infecção, de mulher não pode fazer esforço. Então o que Deus estava querendo dizer ao povo é isso, olha, ela precisa ficar guardada, ela não pode, né, fazer nenhuma atividade, nem sequer ir à tenda da adoração, ao tabernáculo, ao templo, à igreja,
ela precisa realmente se cuidar nesse período, estar ali se cuidando. Então, o que Deus vai tratando a respeito disso é com essa situação, realmente do cuidado de Deus, do zelo de Deus, para que ela pudesse ter um tempo ali para se recuperar, um tempo para cuidar. Muitas vezes nós não vamos entender, eu até fiz, para ser sincero, irmãos, fiz até uma pesquisa para entender o porquê que de repente o homem, o menino, né, é 33 e a menina é 66. Alguns vão dizer que é porque a mulher já teria esse período lá na frente também, entender isso, mas não. A questão eu acho que não é se ater aos números, mas se ater ao cuidado que Deus tem. E esse cuidado Deus faz. Então nós vamos perceber que muitas vezes a nossa fé tem limite. Deus coloca limite à nossa fé. Deus coloca limite a algumas coisas. Como eu digo limite à fé? Porque às vezes nós pedimos algo e Deus nos dá. Queremos algo e Deus não nos dá. Deus então vai limitando. Por quê? Esse limite não é porque nós temos pecado. Esse limite não é porque estamos impuros. Esse limite é um cuidado de Deus. É um zelo de Deus sobre as nossas vidas. Então precisamos no dia de hoje ser grato por esse cuidado, por esse zelo e pelo amor do Senhor, que mesmo dentro da nossa vida cristã, da nossa vida de adoração, da nossa vida de fé, Deus tem um cuidado com as nossas vidas. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Assim como aqui na purificação após o parto, Deus cuida das mulheres. No mesmo Deus continua cuidando do seu povo e continua cuidando das nossas vidas. Que Deus abençoe. Um excelente dia, uma excelente sexta-feira na presença do Senhor. E um beijo no coração. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.